Olá, justo, libertário e utópico. Meu convidado de hoje, natural de Santo Antônio da Patrulha, filho de seu Antônio e da Dona Alice, é advogado. Em 1984, Maria da Silvana mudou-se para Campo Bom, onde 10 anos depois foi eleito vereador. Pai do Pedro Antônio e da Natana, possui forte atuação sindical. Em março deste ano, foi eleito vice-presidente para a América Latina da União Nacional Internacional Sindical dos Trabalhadores da Indústria do Calçado, do Couro, Têxtil e Vestuário da Federação Sindical Mundial, em congresso na cidade do Cairo, no Egito. Hoje teremos uma conversa de peso com Vicente Paulo de Oliveira Celistre. Vicente Celistre, bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado, Rodrigo. Fico honrado de participar aí contigo, com os teus colegas, com os teus telespectadores, seguidores. É muito legal. Vale TV, nutro cada vez mais um carinho especial e fico feliz, não sei bem todo o perfil do programa, mas de participar de um programa mais descontraído, quiçá, mais descontraído, porque senão o cara fica sempre naquela... Eu te chamo só para te botar em fogueira, né? É ou não é, Vicente? É só na fogueira. Nós estamos vivendo um momento insólito, difícil. A luta sempre dos trabalhadores não tem sido fácil, do sindicalista ainda mais. O Brasil, a luta, né? Então, também tem que ter um momento da gente falar, quem sabe, aí, como tu recordou agora, da onde a minha origem, né? Lá do Monjolo, de Santo Antônio da Patrulha. Estou à disposição para essa conversa de peso aí contigo. Faz vinho bom lá no Monjolo, hein? O Monjolo é um povoado, como a gente chama, do primeiro distrito de Santo Antônio da Patrulha. Porque ali na Boa Esperança, ali na volta, faz vinho bom, né? A Boa Esperança é no Rolante, né? A Boa Esperança é no Rolante. O Rolante já é emancipado de Santo Antônio desde 1954. Mas o Monjolo ali fica a 7 quilômetros da sede do município, da vila, como a gente chama até hoje lá. Santo Antônio é um município de 1809, 1811, ali foi reconhecido como vila, ainda pelo Império, né? E então é do tempo da colônia, né, de Portugal. Então ali no Monjolo tem mais plantação de arroz, né? A região de plantação de arroz ali tem o Rio dos Sinos, passa a 800 metros da casa onde eu morava, tem inclusive lá até hoje a nossa chacrinha lá, minha mãe Aliciana, professora aposentada, está lá junto com meu irmão, com a minha irmã Fátima, em Santo Antônio, né, desde que ela ficou viúva em 2006. A minha mãe, a gente vai lá de vez em quando, final de semana, que foi reconstruída uma casinha lá no Monjolo, na frente do colégio. Mas ali é mais região de plantação de arroz, tem ali, na época tinha fábrica de café, fábrica de rapadura, sabe que Santo Antônio é a terra da rapadura, a cachaça, né? Então o Monjolo é mais nessa área. Tinha um engenho de arroz muito forte lá na época, né? E hoje o Monjolo vive da indústria do calçado, né? Tem ateliês bons lá, ateliês, tem o pessoal também tem madeireira, né? Tem até um turismo rural se instalando por lá, né? Então, e também a vida do pessoal que hoje está lá até hoje, aposentados. Então, é o nosso querido Monjolo. Tua vida, então, era de um pequeno agricultor rural? A família... Sim, o meu pai, né? Meu pai tinha um tambo de leite, tinha uma terrinha onde plantava algumas coisas, depois ele colocou um açougue, um bar, né? Lá por 84, 83, um pouco antes de eu vir para Campo Bom, 82, 83, tinha um bar, mas ele teve um tambo de leite, plantava algumas coisas junto com meu tio Pedro, e que está lá até hoje, né? E assim era a vida, principalmente do meu pai. Ele vendia leite para Caprol, do Rolante, não sei se tu conhece a região. Caprol foi uma cooperativa
de leite, né? E tinha loja, tinha tudo, era uma cooperativa fortíssima do Rolante ali, tinha lojas de variedade, de eletrodomésticos. Então ele tirava um leite todo dia e eu ajudava, às vezes, a levar lá os terneiros, as vacas, alimentar, buscar o leite lá para a família e para botar lá no. Tinha aqueles tambos que ficavam na frente de casa e passava o caminhão do leiteiro todo dia cedo, lá, tipo 6h30, 6 horas, passava o leiteiro e levava para o Rolante, né? A Caprol era sediada no Rolante. 6h30 da manhã você já tinha feito todo o serviço da manhã, né? Já tinha É, cansado de trabalhar? a mim cabia mais à tarde, né? Para buscar e levar lá um terneiro. O que Era te uma fez vir para vida. Campo Bom, Vicente? Como eu fiz o segundo grau em Santo Antônio da Patrulha, terminei em 80, eu concluí o meu segundo grau, né, no Colégio Santa Terezinha, das Irmãs Escolares de Nossa Senhora, na sede do município. Em 82, aos meus 18 anos, né, tirei a minha carteira de trabalho. Um ano depois, iniciei naquele engenho de arroz, lá no Monjolo mesmo. E estava difícil, né? Sabe como é o pessoal do interior, e daí amigos que tinham se mudado para Campo Bom. Na época eu tinha até uma dúvida se Campo Bom, olhava também Canudos, né? Canudos tem muita gente que veio de Santo Antônio da Patrulha, né? Verdade. Sabes bem que eu, por exemplo, vim em 84, cheguei aqui em Campo Bom em 26 de janeiro de 84. Todos os meus amigos, os primeiros finais de semana, era em Canudos, né? Ia ali tinha parque de diversão ali na Rua Ícaro, ia no Cinema Avenida, né? Cinema Avenida, onde era mais ou menos aí, Rodrigo, sabes? É, tem uma loja de departamentos hoje, em frente aos Correios, É o Cine na Pedro Avenida. Adams Filho. Eu me lembro de dois filmes que eu olhei lá: Flashdance, e com a Irene Cara, né? What a Feeling, né? Que sensação. E Comboio, com o Chris Christopherson, né? E mais outros filmes eu devo ter olhado. E os meus amigos que iam olhar filme comigo eram todos do Monjolo e moravam ali na Dom Cavalcante, na Heron Domingues, do bairro Canudos, aí da tua querida cidade de Novo Hamburgo, né? Mauri Nunes era Então, da tua época também? como? Mauri Nunes Mauri Nunes, a família dele, o pai dele foi foi vereador em vereador, Novo Hamburgo e veio. Uhum. né? O seu João Nunes foi vereador em Santo Antônio da Patrulha lá no ano de 72, 78, por aí. E o Mauri morava um pouco acima, né? Porque o Monjolo fica mais na várzea do Rio dos Sinos e vai subindo a lomba do Cantagalo, que vai até sair no riozinho lá do outro lado. E o Mauri morava ali mais para perto do Canto dos Guilhermes, do Cantagalo, que foi vereador, presidente da Câmara Municipal. Isso. Mauri Nunes, ali também tinha o seu Timóteo, João Dutra, que foi da política de Uhum. Santo Antônio da Patrulha, Manuel Dávila, Maurélio, o pessoal aí eram colegas de infância ali no Colégio do Monjolo. Foi trabalhar onde em Campo Bom? Vim direto para um amigo que trabalhava no Strasburger, à época também chamado de franciscano, o Grupo Strasburger, o Jacob Kaiser. Ele casou com. Ele é também da região lá, de Santo Antônio da Patrulha. O Jacob, ele casou-se com a Beatriz, que é do Monjolo, e estava morando em Campo Bom há muito tempo, e perguntei para ele se tinha uma vaga. Ele sabia também que eu tinha segundo grau completo. Na época não era curso de digitação informática, era datilografia, né? E eu tinha datilografia, segundo grau completo, tinha curso também de inglês. E aí ele disse: ó, Vicente, surgiu uma vaga no almoxarifado do Strasburger, janeiro de 84. E ele me avisou, vim. Aí tinha a minha prima aqui, a Rejane Schneider, que à época era irmã de caridade da Igreja Católica. Depois veio a casar-se com o então vereador Nelson Schneider, que depois foi prefeito e ela foi primeira-dama, hoje mora em Santa Catarina há muito tempo. A Rejane Schneider me deu uma força também, dialogou aqui com uma pensão, e eu vim morar numa pensão. Hoje é uma fábrica de calçado ali na Rua dos Andradas, a pensão do Aécio, que falava, do seu Adir. O seu Adir, eu acho que hoje cuida da prainha de Campo Bom ainda. E vim para Campo Bom morar na pensão ali do Adir. Ali fiquei um mês, depois fui para uma outra pensão na rua 1º de Maio, coincidentemente na rua 1º de Maio, aqui no centro de Campo Bom.
e fui me ajustando no almoxarifado do Strasburger. Depois de algum tempo, eu fui trabalhar aí em Novo Hamburgo, no Ouro Branco, na Piloto, da Pedro Adams Filho, né? Isso, Eu acho que há muito tempo é a Impex, né? isso aí. Trabalhei no Piloto 1 ano e meio na área de informática para produção, para controle de produção, para programação de produção. Fiz curso aí no Centro Tecnológico Couro, Calçados e Afins. Fui aluno do professor, não sei se é vivo, é muito antigo, o seu Fernando Gaib. Não sei se tu ouviu falar, Fernando Gaib foi famosíssimo, né? Sim. Fui aluno também no Senai ali perto do Hospital Geral, né? Fui aluno lá, né? Ia toda noite estudar lá no Senai para fazer o curso de cronometrista e programador de produção. E aí trabalhei no almoxarifado muito tempo e depois vim também a ser convidado por uma chapa do sindicato em 86. Aí começou as agitações sindicais do país mais fortemente aqui na região e aí a história é cumprida. Mas o Estrasburgo era muito legal, eu fui da CIPA, fui do treinador, fui treinador do veterano, cara. Olha só. Sim, joguei bola no. Ganhamos o SESI da Série A em 86, ganhamos o SESI da Série B do futsal do futebol de campo ali em 86 e 87, pelo Jubileu, pelo Strasburger. Fomos até vice-campeões regionais aqui na época do SESI contra o Finilux, distância, acho que é da área metalúrgica. E até joguei em Novo Hamburgo, joguei no Venâncio Aires, aí da Rua Bartolomeu, não sei se já ouviu falar. Jogava Ô, no... Vicente, a gente fica imaginando essa transição, naquele momento em que, evidentemente, a efervescência da redemocratização, ela provocou uma série de movimentos, né? Bem aquele momento da eleição do Tancredo Neves, né? Da proliferação de partidos políticos no início, né? A abertura, né? A chegada, a abertura de novos partidos também. E o movimento sindical com uma força que não tinha até então, né? Claro que os anos 70 foram de muitos embates, né? E a gente também ouve muitas histórias do movimento sindical da nossa região, que tem uma história bem antiga, inclusive, quase 100 anos aí de histórias do movimento sindical aqui na região, mas que viveu um outro momento, nesse momento dos anos 80, o auge do calçado na região, né? Como é que isso te levou para a política exatamente naquele instante? Que passos foram esses, né? Que é uma consequência natural ou não necessariamente? Como é que isso aí aconteceu para ti? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com Vicente Celista. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi Pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o presidente do Sindicato dos Sapateiros do nosso Campo Bom, Vicente Celista. Eu te provocava, Vicente, como é que foi aquele momento assim, de grande efervescência na redemocratização do nosso país, né? No período, inclusive, mais longo de democracia que nós estamos vivendo na nossa história de 520 anos, em que pese ainda com tanto para amadurecermos, né? E aí, sindicatos, partidos políticos, né? Me lembro muito fortemente das eleições para constituinte,
né, para a nossa Assembleia Geral Constituinte. Evidentemente, quem de nós não lembra da campanha das diretas, né? Esse movimento que trouxe muita esperança e que engajou o nosso povo com muita força. Imagino que tudo isso tenha povoado aquele momento de vocês também. E aí a tua ida, falaste do convite a fazer parte de uma chapa do movimento lá nos anos de 86. E aí, alguns anos depois do que a gente viu, foi a tua eleição como vereador da cidade de Campo Bom, representante desta classe que ergueu o nosso Vale dos Sinos, né? Os trabalhadores, os sapateiros, né? Os trabalhadores da indústria do sapato. E claro que culminou, eu acredito, não sei qual é a avaliação que tu faz, eu acho que tem 2 desdobramentos maravilhosos disso, que é o momento que tu chegas à Câmara dos Deputados e agora representante internacional, né? Dentro dessa instituição, que é uma instituição respeitadíssima no mundo inteiro, dentro da área têxtil e do calçado. Uma representação sindical internacional. Que caminhada, meu companheiro. Como diz a música aquela do Cidade Negra, você não sabe o quanto eu caminhei. Sabes, Rodrigo, que tu colocou muito bem, o final dos anos 80 foi de extrema efervescência. Já veio do início dos anos 80, da virada ali, da anistia, da redemocratização, das greves do ABC, né, até do surgimento ali muito forte da luta sindical, da Central Única dos Trabalhadores, da CGT, do CONCUT, por exemplo, o CONCLAT, o CONCUT, depois o CONCLAT antes, e depois em 89 eu estive em Praia Grande, em 1º de maio, quando era para reafirmar a CGT, e infelizmente deu um grande racha lá, e depois nasceu a Força Sindical. Estava naquela efervescência do movimento sindical, né? Muito, muito forte, com um Lula, uma liderança nacional, um deputado extremamente bem eleito, Olívio Dutra, deputado também, em 86, constituinte, e outras pessoas ligadas, na época o PDT, o Floriciano Paixão. Bom, basta ver a redação da Constituinte, o artigo 8º, o artigo 7º, quantos avanços do direito do trabalho, do direito coletivo do trabalho e também do fortalecimento, da preservação do mundo sindical, a Constituição esculpiu. Então, mostra, claro, que o movimento sindical é extremamente mobilizado, organizado, então. E assim veio para o Vale dos Sinos também, houve aqui manifestações, né, em Novo Hamburgo, em Sapiranga, em 86 em Sapiranga, depois em Campo Bom, em 90, e eu entrei no movimento sindical mais pela diretoria de então, né? Fui convidado ali como uma pessoa da Fábio, que era envolvido com futebol, com a CIPA. Aí me conheciam, me orientaram a vir. Eu tinha 22 anos, né, velho? Tinha 22 anos. Foi em março de 84. Eu tinha 23 anos, na verdade. Estava fazendo 24. E aí entrei para observar, para ajudar o pessoal. Às vezes precisava de uma orientação, um médico. Me lembro que eu me filiei no sindicato logo que cheguei em Campo Bom, em 84. Na época, também visando ter ali atendimento médico. E aí, em 88, deu aqui uma manifestação muito forte. Em 89, tem uma eleição muito forte, com a oposição, com a disputa entre a CUT e a CGT, mais ligada ao MR8 na época, né, a CGT. Em 92 também, de novo, daí já comigo disputando a presidência. E eu fui, e quando em 89, que teve uma eleição disputada, eu também comecei a ler, a acompanhar ideias marxistas. O MR8 também tinha membros aqui, o MR8 já mais de debates, né? Não era o MR8 guerrilheiro dos velhos tempos. Ligado né? ao MDB naquela época, já final dos anos 90, né? Começo dos anos 90, final dos anos 80, né? O movimento revolucionário 8 de outubro, o MR8, era tido como um braço do MDB, sim, né? Muito ligado ao coercismo depois ali, né? Era o que se lia, né? O HP, o Hora do Povo, né? Que nós recebíamos ali. Então, eu participava de reuniões para debater mais a formação, debater a filosofia, né? As ideologias políticas.
E aí veio a greve de 90, houve uma, uma grande revolução, que a gente chama de Revolução Sapateira, no sindicato. O presidente se licenciou, depois renunciou, e acabei assumindo naquele momento difícil ali, já com a situação calçadista aí, desde o final dos anos 80, diminuindo o pós-trabalho devido à transferência para o Nordeste, devido à transferência de pedidos para a China. Então já tinha uma dificuldade muito grande. Em 90 houve uma grande greve em Campo Bom, assim como houve em Parobé, um pouco antes em Novo Hamburgo, e a gente teve então ali uma experiência mais forte ainda, né? Foi uma greve sofrida de 20 dias, né? Mais de 1.000 pessoas demitidas por justa causa, e aquilo acabou a gente tendo que abraçar aquilo tudo meio solito ali, junto com a diretoria, né? Poucos diretores. Depois houve um grande acordo com o Sindicato das Indústrias, intermediou junto às empresas, nós fizemos um acordo em agosto de 90, as pessoas receberam seus direitos, pelo menos todo o direito rescisório normal. E assim foi indo, né? E ali me afirmei. Em 92 teve outra disputa, que daí venci. Também uma disputa bem acirrada, com a ala sindical mais ligada à Central Única dos Trabalhadores. E fomos nos afirmando. Em 95, eu já estava acompanhando o Partido Socialista Brasileiro de Campo Bom desde 90, 91. E aí alguns sindicalistas foram se filiando ao partido, e eu me filiei em 95. Na época esteve aqui os então deputados Maria Augusta e Beto Albuquerque, e me candidatei a vereador em 96. Nessa lógica mesmo, dialogando nas frentes de fábrica com os trabalhadores, nos bairros, né? Tinha uma Brasília 77, uma Brasília branca. Tinha um apelido meu de Yoko Ono. Uma Brasília bem branquinha. A gente tinha um movimento, eu tinha um movimento meu dentro da fábrica chamado Dê uma Chance à Paz. Né? Se você olhar na minha página do Facebook, eu acho que no meu perfil está até hoje, Dê uma Chance à Paz ali. E aí, então, eu era meio que nas pensões lá que eu morava, eu tocava o Imagine do John Lennon, né? Tocava um violãozinho, toco até hoje, sempre que posso. E aí me chamavam de John Lennon dos pobres, nas pensões. E aí, só com a Brasília ali, um carrinho de som e mais, como diz a música dos Beatles, uma pequena ajuda dos amigos, né? With a little help of my friends, eu fui um dos mais votados da cidade. Só talvez não tenha sido mais votado porque me disse um cara, nossa, não foi mais votado porque não tinha boca de urna, né? Que a gente não tinha os macetes ainda, né? Nunca Não tinha teve. estrutura para estar no dia lá. Não tinha naquela época aparelho, era né? muito forte esse tipo de coisa, né? Não tinha Era muito aparelho, forte né? esse tipo de coisa. E aí me elegi vereador, 1.163 votos em outubro ou novembro, né? Acho que era novembro ainda. Não, outubro de 96, assumi em 97. E aí foi um mandato bem forte, né? E até tenho referência de CPIs que eu fiz como presidente ou relator, pelos registros que eu tenho, CPIs que tiveram começo, meio e fim. Teve uma outra que não foi longe. Foram 3 CPIs na história da Câmara de Campo Bom, cara. Inacreditável, mas parece que foi. E nas 3 eu participei. Era natural uma evolução na questão política, né? Na trajetória política lá. Que caminhos tu enxergou e por que tu fez as escolhas, né? De buscar uma deputação e também de buscar a candidatura a gestor executivo do teu município, né? Como te disse, né? Eu me elegi vereador em 96, exerci o mandato de 97 a 2000. E até fazendo aí o teu enfoque, que foi muito interessante, a opção pelo Partido Socialista Brasileiro. O PSB, Campo Bom, por exemplo, na disputa de 88, tinha, aliás, de 92 teve 8 partidos, o PSB foi o que fez menos voto para vereador até. Porque ele estava nascendo ali, nasceu em 90 em Campo Bom. Me lembro, saudoso Batista, e outros, né, foram candidatos. A Maria do Carmo, fundadora, foi vice-prefeito do candidato do PT, o Azevedo. E assim,
eu fui convidado por diversos partidos importantes, tradicionais da cidade. Né? Tiveram, né, praticamente da esquerda, da centro-esquerda, tiveram todos os partidos conversando comigo e eu optei pelo PSB, pelo socialismo democrático. É uma tese criada por João Mangabeira em 47, do socialismo democrático, que é o socialismo com liberdade, o socialismo com liberdade de eleições, de escolhas, de debates, de iniciativas, e optei pelo PSB. E aí fui candidato na coligação com o PDT, na época foi o Giada, finado Giada, e vereador de então, e a vice era a dona Neuci Orsi, né? Mãe do atual prefeito, e eu fui candidato a vereador, junto com mais um colega de partido. Eram poucos candidatos, né, de cada chapa, e me elegi vereador, como eu narrei antes. E daí, em 98, eu fui a deputado federal. Né? E o que me motivou, cara, a ser candidato a deputado federal em 98 foi algo assim, que eu fiquei indignado. Nós tivemos, infelizmente, com o Plano Real e aquela ficção do dólar a 83 centavos, 84 centavos de real, dólar subvalorizado e o real supervalorizado, muitas empresas vieram a encerrar suas atividades. Muitas, em toda a região. Né? E aqui em Campo Bom tinha muita exportação, né? Principalmente exportação. Só para tu ter uma ideia, em 97 e 98 viemos a perder grupos de 50, 60 anos, como Strasburger e Catleya. Catleya, na época, estava até gerida pelo grupo Brochir, que era de Novo Hamburgo. Né? E aí, fizemos as ações, todo mundo venceu lá, a Justiça do Trabalho reconheceu, não pagamento, obviamente, né, sagrado, de FGTS não depositado, férias, 13ª, até o salário do mês. Na época foi na véspera do Natal, o Catleya, por exemplo, nós corremos atrás para liberar o FGTS para o Natal. A Caixa nos deu uma força, o sindicato liberou tudo, botou gente a trabalhar, a empresa. E aí daí nos habilitamos. Aí fui descobrir que um tal de um adiantamento de contrato de câmbio, resultante da Lei de Mercado de Capitais lá de 65, dizia o seguinte: não, adiantamento de contrato de câmbio, quem vai pegar a grana são os banqueiros. E isso aconteceu com milhares de vítimas, eu chamo assim, de sapateiros que perderam seus direitos sagrados de salário. Nem vou falar de indenizações ou insalubridade, de salário, por causa do adiantamento de contrato de câmbio. E eu disse, mas isso é uma lei, é um escândalo jurídico, usando aqui as palavras do Bisol. O Bisol até visitou o sindicato em 99 e fez essa declaração. Era um escândalo jurídico, o adiantamento de câmbio, que não deixa de ser uma mercadoria dos bancos, vira a ter precedência, ser restituição, não entrar no crédito à falência e ser antes dos créditos, portanto, antes dos trabalhadores. Tanto que o Catleya, nós fomos receber depois dos bancos. O Catleya está pagando até agora, pagou um pouco em 2018, um pouco em 2019, e em 2020 está uma luta aí, porque eles não estão repassando os precatórios, mas o Catleya nós tivemos, a palavra é essa, nós tivemos uma boa coincidência, uma sorte de ter uma restituição lá de uma ação do IPI, prêmio ainda, de diferença que a empresa lutava, que o pessoal está recebendo, senão não receberia nada, como outras fábricas, duas aconteceu em Campo Bom, teve casos em Novo Hamburgo, né, uma parte do Cibisa, teve empresas importantes que não receberam até hoje, por causa do adiantamento de câmbio. Não, mas como é que a Câmara Federal, como é que o governo federal... Daí fui deputado federal. De vereador fui a deputado federal, o partido gostava daquelas minhas ideias e também como movimento sindical, o PSB tem os seus movimentos e apoia muito. Fui a deputado federal. Na época fiz uns 12 mil votos, uns 8 mil votos em Campo Bom, fiquei suplente, né, mais abaixo, né. Aí o Olívio ganhou a eleição, né, e ali também me cacifei, podia ser candidato à reeleição, a vereador, que saca uma reeleição certa, né, provável. Uhum. Aí fui a prefeito em 2000. Fui a prefeito em 2000, também de vereador de um mandato, fui a prefeito em 2000. Até posso te afirmar que estava indo tudo muito bem. Até faltar 30 dias antes da eleição e um fenômeno que eu acho que pouco acontece em eleição, trocaram de candidato, faltando 30 dias, né?
Saiu o candidato, que era o ex-prefeito Deoclésio Schitz, e entrou o então deputado estadual Feltz, e ali a eleição virou e as minhas chances diminuíram muito, mas tudo indicava que a gente tinha uma chance. Mas na época daí houve um acordo ali dos líderes econômicos e políticos da cidade, voltou o então deputado, que estava na Assembleia lá, já tinha feito menos votos da primeira vez, e voltou e venceu a eleição. O que vem pela frente? Um vice do PT. A gente sabe que nesse momento tu estás, eu te anunciei como presidente do sindicato, mas neste momento estás licenciado, né, conforme determina a legislação eleitoral, apto para ser candidato na próxima eleição. O que vem pela frente aí? Quais são teus projetos, teus sonhos políticos e de vida? Bom, como tu disseste antes, a gente está em Campo Bom há 36 anos. Nunca fiz política, Rodrigo, meus caros telespectadores, quem me conhece de perto, ou mesmo que tenha olhado com mínima profundidade a minha postura pessoal, política e filosófica perante a vida, perante a sociedade, sabe muito bem que não faço política por vaidade, por emprego, por salário ou por capricho pessoal. Por isso que optei pelo socialismo democrático, pelo PSB, por isso que minhas coligações procuram ter uma lógica baseada num projeto de governo, num projeto coletivo e também de profundidade, muita profundidade democrática e de justiça social. As chances da gente ser candidato a prefeito mais uma vez em Campo Bom, talvez vá para o livro do Guinness Book, talvez, né? Eu acho que eu já apresentei o meu nome, só que é uma coisa... Na última eleição, velho, queimaram um carro no pátio de um candidato e blá, blá, blá. Aí, naquele 18 de setembro, lembras disso? Lembro, claro, candidato Chiquinho, né? O candidato do governo chega em casa, aí 2 tiros, até depois fizeram um comentário irônico, 2 tiros de Francisco, etc., né? Botaram fogo no carro do então candidato e saiu uma nota do partido hegemônico, né, do MDB, no final da noite, dizendo que a oposição raivosa ou odiosa, não lembro, que seria culpado, que era um atentado político, a tentativa de homicídio, etc. Depois passam uma semana, anunciam no jornal da região, no NH, que havia indícios de farsa, revoltando o pessoal do governo e do Faisal, Chico e companhia, e que acusou, inclusive, a outra parte do MDB local, coordenada pelo então deputado, na época secretário de Economia, né, secretário de Finanças, de Fazenda, dizendo que só ele teria poder para mandar um delegado regional aqui. Saiu aí. Quer dizer, a eleição desqualificou, ficou rasa, despolitizou, né? Ficou, infelizmente, ali me prejudicou por demais. Eu e o professor Walter, pedagogo Walter, que inclusive é professor em Novo Hamburgo, que era o meu vice-prefeito, era vereador do PCdoB na época. Nós tínhamos uma campanha tranquila, o nome da campanha era Campo Bom Pode Bem Mais, né, fazendo um diálogo construtivo com todos os setores, de profunda democracia. E, no entanto, aquilo também tem gente que me diz, ó, se não fosse aquilo, tu poderia ter ganhado. As pesquisas mostraram, e daí cresceu uma terceira via que deu naquilo que tu sabes, que todo mundo sabe. Bom, esse ano tem um outro ingrediente. O ingrediente de uma elevação aí, né, de uma ultradireita, né, do crescimento de uma ultradireita no país. Nem sei como é que está em Campo Bom essa lógica do bolsonarismo, da ultradireita, do reacionarismo, que ataca socialistas, comunistas, sindicalistas, a esquerda, né, as minorias políticas por vezes. Mas, olha, te digo que se for para nós conscientizar uma pessoa ou algumas pessoas de que democracia e a nobreza da política não é por aí,
eu estou disposto a ajudar. Me sinto bem tranquilo, nunca estive tão tranquilo no que tange a minha consciência política, eu me disponho a ajudar. O partido tem outros nomes, né, se me permite, né, tem pré-candidatos internos, como o advogado Jamur Ten, o ativista cultural e músico regente formado em música Paulo Gambim, né, a Rosalina, que é uma pessoa da Corsã, uma grande líder da Corsã do saneamento, mais de 20 anos de companhia, a doutora Arlete Martini. Tem pessoas no partido que são pessoas muito importantes aqui, assim, tem uma trajetória de vida e de profissão, né? Mais dedicados à profissão, uns se envolvem em política, outros não tanto, mas são pessoas que podem muito bem representar o socialismo democrático em Campo Bom, né? Nós estamos num diálogo interno, né, para colocar isso ao povo, mas com certeza o Vicente Celistre não foge da raia se for para nós cada vez conscientizar mais o pessoal, mais o povo de Campo Bom, da região do Brasil, da importância da democracia e que as pessoas afastem esse discurso odioso do gabinete do ódio, esse discurso intolerante, antidemocrático. Veja bem o que está acontecendo no país. Sarah Winter, o grupo dos 300 ou dos 30 que seja, vamos fechar tudo, todo o poder ao presidente, intervenção militar, um cara lá faz um discurso nazista lá no Ministério da Educação, numa posição relembrando Goebbels. O que é isso, tchê? Nós temos, para os problemas da democracia, e que losai, é mais democracia que se resolve. Então, e o momento da eleição não deixa de ser um momento educativo, curativo, pedagógico, né? E formador. Então, pode ser, e isso me motiva. Vou dizer de tudo o sangue que já nos olhos. Se for dizer tudo que já pude fazer para o Campo Bom, eu te mandei um currículo no sindicato. Quantas coisas o sindicato fez? O Sindicato Sapateiro de Campo Bom, né, que é o tipo de quase que um milagre ali, a sua manutenção, atendimento de milhares de pessoas por mês até hoje, agora talvez mais diminuído, mais espaçado. O Sindicato Sapateiro de Campo Bom trouxe o MOVA, o Movimento de Alfabetização, e fez ali, administrou o MOVA do Olívio em 2000, por aí. O Sindicato Sapateiro de Campo Bom trouxe a primeira agência do Cine para Campo Bom, cedeu prédio, água, luz, 2 funcionários, que eram um dirigente sindical, que foi demitido da fábrica, foi ali, falecido Paulo, o companheiro Otemar, outros, trouxe o Cine para Campo Bom, depois é que vem o estagiário, e depois no governo Olívio, o Tarcísio, secretário do Trabalho, é que o Tarcísio assumiu mais ali, assumiu os funcionários com o tempo. E ainda ficamos cedendo um funcionário até quase o ano 2000. Ficou de 93 a 2002, ficou 10 anos ali, chefe. O Cine, que na época o pessoal de Campo Bom, para encaminhar o seguro-desemprego, tinha que ir em Novo Hamburgo, tinha que ir em Sapiranga, enfim. O Sindicato Sapateiro de Campo Bom, a sua convenção coletiva, a ajuda nas lutas das creches, na luta da moradia, por exemplo. O Vicente, vereador, foi o único vereador que puxou os então invasores, chamavam em Campo Bom, né, da ocupação de um bairro, na época do Vanazzi, secretário de Habitação, velho. Tá? E o Olívio, governador, em 99, o único vereador que foi lá na ocupação, e aí vamos na Câmara, vamos dialogar com a comunidade, porque criaram uma rejeição ao pessoal que ocupou uma terra de uma família tradicional da cidade e da região e do estado. Fizemos uma intermediação, dali nasceu a cooperativa Bem Viver, e hoje tem aí um loteamento com 350 famílias, é um belo bairro da cidade. E eu lembro que eu ia no bairro, tinha 3, 4 casinhas. Uma vez eu fui um domingo à tarde chovendo, enterrei o calçado na argila, no barro lá, porque estavam começando, foram ocupando, e o sindicato, inclusive, quando foram despejados, o sindicato colocou pessoas a repousar, né, a dormir na sede, na subsede, e depois no Campo do Esperança, e foi nascendo, e hoje tem, se pegar todas
a iniciativa aí de cooperativas em Campo Bom, que também tem outras cooperativas, nós ajudamos todas, né? Dá para dizer que foi o plano habitacional de assentamento de pessoas sem casa própria que mais foi efetivo. Os loteamentos populares feitos pelo governo municipal de Campo Bom não chegam nem perto dos números que as cooperativas fizeram em Campo Bom. Acho que só a Bem Viver deu umas 500, 600 pessoas, né? Então, isso tudo começou lá em 99, com o Vicente vereador, teve também a trajetória de deputado, né? A gente canalizou emendas com o Heitor Chu, o então deputado do Partido Roso, enfim, tantas outras coisas que a gente pode enumerar aqui. Então, eu acho que a gente pode andar de cabeça erguida na cidade, no estado, no país, né? Hoje mesmo fazia uma teleconferência com o pessoal de Brasília, que era do tempo que eu era deputado, fiquei só 4 meses, sabe disso, né? E tem projetos que a gente está dialogando até hoje lá, né, para melhorar a vida do trabalhador. Uma outra questão que é muito importante, eu sei que a Vale TV tem como centralidade na sua preocupação, a preservação do nosso querido, né, e apaixonante setor calçadista. Olha a história que o calçado tem, cara. Olha a história muitos empregos, né? Muitos empregos. Né? Que gera emprego facilmente. Né? Qualquer política pública de proteção gera milhares de empregos em meses. Lembra aquela vez que, depois de muita luta, foi sobretaxada a importação do sapato asiático, chinês? Em poucos meses deu 20, 30 mil empregos a mais. Então vamos proteger o setor calçadista. Isso me interessa muito, sabe? Eu acho que a gente está chegando ao final. Todos, né? Estamos chegando no final do momento de hoje, mas eu não posso falar contigo sem tocar na chegada à Federação Sindical Mundial, né? Que momento é esse, em poucas palavras, Vicente? Eu até lamento um pouco, porque eu lembro que eu estava no aeroporto de Roma, voltando da cidade do Cairo, era 7 de março. Então já estava começando, a Itália já estava com números preocupantes, começando, né? Então a gente chegou no Brasil, começou a se preocupar com isso, e as fábricas já começaram a parar, então a gente focou nisso, então não divulgamos como queríamos. De repente vamos fazer um release e vamos te enviar aí tal. Mas a Federação Sindical Mundial, Rodrigo, ela tem cerca de 75 anos, 80 anos, eu acho, já está chegando. Ela foi formada no histórico trabalho de socialistas, de comunistas da Itália, da Europa. Hoje a sede dela é na Grécia, né? Um grego, né? O Mavrikos é o presidente da federação, e ela tem ramos, são chamadas são UIS, Uniões Internacionais Sindicais. Tem a UIS do transporte, tem a UIS da alimentação, tem a UIS do setor público, e tem essa UIS que não existia, ou existiu uma vez e logo arrefeceu, logo parou, que é a UIS Têxtil, Calçado, Couro e Vestuário. E na reorganização, o companheiro do Egito ficou o presidente, né, da União, presidente da União Internacional, do Sindicato dos Têxteis do Egito, que é muito grande, né? O Egito tem muitos trabalhadores na área têxtil. E o vice-presidente, o secretário-geral e o presidente ficou um companheiro Kiki Trigo, Ernesto, que é do setor do couro da Argentina. E aí ficaram 5 vice-presidentes por continente ou por regiões. E aqui na América Latina, né, tem um vice-presidente, tem um coordenador. Teve, acho que uma companheira do Iraque, ficou ali no Oriente Médio. Estava lá Bangladesh, milhões de pessoas que trabalham na área, né, com todas as dificuldades. Estava Sri Lanka tinha uma delegação também. Índia tinha uma delegação. O Egito, né, que era o principal, a Grécia, a Argentina, o Brasil, e da região aqui, me parece que Costa Rica, e da região da África estava o Congo, se eu não me engano. Enfim, a Federação Sindical Mundial não é a maior entidade internacional de trabalhadores, né? Tem outras mais fortes, que são
e outras centrais são filiadas. A CTB é filiada à FSM desde 2007, como diz, uma orientação mais socialista, comunista, histórica. É uma federação que está com dificuldades, né, de sobrevivência, como todo movimento sindical mundial, mas tem um acúmulo político muito importante, de muito debate, e nós vamos ver se conseguimos no futuro, porque também não é só eu, tem um deputado, Walter, da Argentina, um deputado peronista, que é também um dos coordenadores regionais. Vamos tentar fazer um trabalho aí para unificar, né? A nossa lógica permanece a mesma, né? Operários do mundo univos, né? Temos que conversar e junto, e avançando, né, Rodrigo, para que junto com o setor produtivo nós criemos um mundo mais justo, né? Porque o capital hoje está muito concentrado na lógica monetária, rentista, especulativa, não se produz, se especula, é o dinheiro gerando dinheiro, não pode ser assim. Tem que haver fábricas de calçado, né, de móveis, de construção civil, né, a indústria da construção civil, têxtil, alimentação, isso é que gera emprego e dá mais justiça social, mais distribuição de renda, fortalece os estados também para que o povo tenha saúde, tenha educação, tenha acesso à moradia, à cultura, à segurança, né? Então, continuamos libertários e sonhadores. Né? Adorei falar contigo, poder contar um pedacinho dessa tua história, e fica desde já um convite para te retornares conosco aqui. Quem sabe depois das eleições, quem sabe podendo contar alguma novidade, ou quem sabe fazendo uma avaliação de tudo isso que a gente está vivendo ao longo desse nosso ano todo. Vicente, prazer. Seja sempre muito bem-vindo à nossa Vale TV. Prazer é meu. Nesse momento aí de recolhimento, de isolamento, a gente está meditando e refletindo mais, né? E no dia a dia de confinamento, como confinados que somos, a gente tem que refletir mais sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o mundo. E cada vez mais nos convencemos que aquilo que vem da essência do ser humano, que é o amor, que é a paz, a liberdade, o respeito, a harmonia, né, a fraternidade, são os caminhos para a humanidade. Tudo bem. Hoje, numa conversa de peso com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Calçado de Campo Bom, né? Foi vereador em Campo Bom, foi deputado federal, Vicente Celistre. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.